bombeiro morreu durante o combate a um incêndio em Sapopemba, na zona leste da cidade de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu 3 casas de alvenaria de uma comunidade da região. Uma delas desabou e a estrutura caiu sobre o soldado Wellington da Silva. Ele sofreu uma parada respiratória, foi socorrido, mas infelizmente não resistiu. Ainda não se sabe o que provocou as chamas. Está preso o homem que se passava por motorista de aplicativo para abusar sexualmente de mulheres em Belo Horizonte. E uma das vítimas, uma adolescente de apenas 14 anos. Ao vivo conosco aqui o repórter Pedro Oliveira para trazer todas as informações desse caso. Pedro, você está na frente do hospital. Quais são as últimas informações que você tem dessa história terrível aí de Belo Horizonte? Boa noite. Boa noite para você, William. Nós estamos em frente ao Hospital Odilon Berens, aqui região noroeste de Belo Horizonte, para onde essa vítima foi trazida mais cedo, onde ela recebeu atendimento médico e também psicológico. Uma ótima noite para você e também para quem acompanha a gente. Esse suspeito é o Bruno Matheus Jesus, de 26 anos. Ele prestou depoimento pela manhã e teve a prisão em flagrante ratificada pela Delegacia de Proteção à Mulher aqui da capital. Um dos crimes aconteceu na madrugada de ontem. Ele abordou 2 mulheres que estavam sozinhas em um ponto de ônibus, se apresentou como motorista de aplicativo e ofereceu uma corrida. Uma das jovens de 19 anos combinou o valor a ser pago e aceitou a viagem. Mas no trajeto, o suspeito parou em uma rua sem movimento. Com uma faca, ele ameaçou e abusou da jovem. Câmeras de segurança registraram o carro usado durante o crime e o momento em que a vítima é obrigada a descer do veículo. Ela foi levada para o hospital, onde recebeu atendimento médico e suporte psicológico. Bruno foi encontrado na casa da namorada, em um bairro nobre aqui de Belo Horizonte. No momento da prisão, ele acabou assumindo que teve relações com a vítima, mas alegou que tudo aconteceu de maneira consensual. Na ficha criminal do suspeito, um registro de estupro de uma menina de 14 anos. O modo de agir foi basicamente o mesmo. A adolescente aceitou uma carona, mas teria sido dopada e abusada durante o trajeto. Agora a defesa do Bruno Jesus disse que vai provar a inocência dele durante o processo. William, Amanda. Nossa, que horror. Obrigada, boa noite. O processo mais antigo do Brasil está parado na Justiça há quase 70 anos. Herdeiros de 2 famílias desapropriadas na década de 1940 em Minas Gerais aguardam o pagamento de uma indenização bilionária. Jaqueline é da 7ª geração de uma das famílias que foram desapropriadas de seus terrenos na região metropolitana de Belo Horizonte. Os moradores eram donos de 2 fazendas que ficavam nessa área da cidade de Contagem, onde atualmente funcionam diversas fábricas. Essa desapropriação ela foi feita com muita tristeza, porque houve policiais com cachorros, expulsaram todos os herdeiros. O processo na Justiça foi aberto depois que o governo de Minas obrigou as famílias a deixar os terrenos de 400 mil metros quadrados para a construção de um complexo industrial aqui em Contagem. O judiciário reconheceu a dívida do Estado com os antigos moradores, mas até hoje nada foi pago. A sentença do Supremo Tribunal Federal é de 1957, ou seja, a ação entrou na fase de transitada em julgado quando não cabem mais recursos há 67 anos. O que a gente percebe no andamento do processo é que desde sempre o Estado vem praticando atos protelatórios com a interposição de recursos e isso acaba postergando a finalização e o pagamento da indenização. Na época da sentença, a indenização seria de 17 cruzeiros por metro quadrado. Agora, o valor total atualizado chega a 83 bilhões de reais. As famílias estão dispostas a fazer um acordo. Os nossos antepassados não foram honrados. Então, o nosso objetivo é que eles sejam honrados. Estamos aqui para honrar a memória dos que foram e pedir por aquilo que é nosso. Seu Newton lembra que ele e os irmãos foram criados com muita dificuldade depois da morte do pai. Situação que poderia ter sido bem diferente se a decisão da Justiça fosse cumprida. Eu trabalhava na rede ferroviária. Deixou uma pensão irrisória. Mal dava para o básico para a família. Minha mãe teve que trabalhar. Ela teve que correr atrás. Costurar para fora. Mais de 130 herdeiros diretos das famílias Hilário e Abreu morreram sem que os tribunais executassem a sentença. Entre eles o seu Leontino, que gravou este vídeo há 10 anos. Em 96 ele anunciou, está tudo pronto.
É só o juiz assinar e o governo pagar. Em nota, a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais disse que não comenta processos em andamento na Justiça e que quaisquer questionamentos serão respondidos nos autos. Os herdeiros já fizeram diversas manifestações em protesto. Nós não vamos desistir enquanto nós não conseguimos resolver nesta geração, porque nós estamos buscando nessa geração. Nós não queremos que vá para outra geração. E 1 em cada 5 bebês alimentados com fórmula infantil vai ter algum tipo de alergia. Essa constatação ocorre porque as fórmulas hoje disponíveis no mercado, elas imitam o leite de vaca, imitam os componentes do leite de vaca. Só que pensando nisso, pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo uma fórmula infantil que imita a composição do leite materno humano, uma novidade que está em fase de aprovação em um laboratório de Belo Horizonte. Ele é fundamental para a saúde dos bebês. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o leite materno é o único alimento necessário e essencial até os 6 meses de vida do recém-nascido. O leite materno tem tudo que o bebê precisa, tanto nutrientes, né, sua composição nutricional de alimentar, de saciar a fome desse bebê, quanto imunológico, ou seja, de proteção, doenças que a mãe teve, né, então no primeiro mês vai passar esses anticorpos, essa proteção para o bebê. Mas nem sempre a mãe consegue completar todo o processo de amamentação indicado. Para evitar uma introdução alimentar precoce, muitas vezes o jeito é recorrer aos bancos de leite materno, que nem sempre tem estoque suficiente. Outra opção são as fórmulas disponíveis no mercado. A gente tem situações, né, em que a mãe está doente, então ela pode não ter condições fisiológicas de amamentar. A questão, né, da volta ao trabalho, o banco de leite ele é prioritariamente para os bebês prematuros, né, internados. As fórmulas infantis, elas são a partir do leite de vaca, são proteínas diferentes do leite materno. Pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo uma fórmula infantil que imita a composição do leite materno. Os estudos são feitos nos Estados Unidos e o produto desenvolvido aqui, nesse laboratório em Belo Horizonte. São fórmulas infantis utilizando os componentes reais do leite materno. A fórmula infantil é basicamente leite de vaca em pó, com alguns componentes, vitaminas e minerais, que você, né, micronutrientes, macronutrientes que você põe ali, para tentar deixar aquilo mais semelhante ao leite materno. Mas não é, né? O leite de vaca, a composição do leite de vaca é muito diferente da composição do leite materno, né? 1 a cada 5 bebês que estão usando fórmula infantil vão ter algum tipo de problema, vão ter algum tipo de alergia. Segundo o pesquisador, a fórmula ainda está em fase de aprovação pelas agências reguladoras. A ideia é disponibilizar essa alternativa em larga escala e até na rede pública de saúde. Tem uma série de estudos de segurança que você faz antes de um primeiro bebê poder utilizar esse produto. Então, são vários anos, né, de trabalho e desenvolvimento, especialmente para aprovação regulatória, né, para você ter esse produto disponível no mercado. Chegou aquela horinha boa de conversar com o Igor Silveira, saber como ficou a previsão do tempo para o fim de semana. Eu estou de folga, então estou fazendo planos. Posso até lidar com um calorzinho dessa vez, viu, Igor? Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, William. Boa noite. Vou te falar que você vai ter que lidar com um calorão esse fim de semana, porque vai esquentar bastante. Olha, o fim de semana vai ser com tempo quente em grande parte do país, porque uma onda de calor vai ser a responsável em deixar as temperaturas altas. Por isso, olha, vai esquentar bastante. Aqui nesse mapa, a gente consegue ter uma ideia onde esse calorão vai dominar. Grande parte da região norte, do centro-oeste, onde a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%, então é importante beber bastante água, e também do sudeste. Agora, no sul do país, ainda tem previsão de chuva no extremo sul gaúcho, por causa da passagem de uma frente fria. Só que ela não tem força para avançar para outros estados, porque tem um bloqueio atmosférico que não deixa essa umidade entrar. Agora, em São Paulo, as temperaturas tendem a subir, como a gente acompanha aqui na tela. Amanhã, máxima chegando na casa dos 30 graus, domingo
31 e segunda-feira 32 graus. No Rio de Janeiro, a praia está garantida, porque os termômetros podem alcançar os 34 graus amanhã e domingo e na segunda-feira 35 graus de máxima lá no Rio. Agora, no interior nordestino, o sol continua e só tem previsão de chuva em pontos do litoral da Bahia. Na região norte, o tempo segue instável no Amazonas e também em Roraima. Agora, quanto às temperaturas, as máximas podem chegar aos 35 graus amanhã em Manaus e, olha, em Cuiabá, os termômetros registram 40 graus de máxima amanhã. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, William. Obrigado, boa noite. Hoje, quando eu olhei no celular, 29 graus de tarde a temperatura aqui em São Paulo, levei aquele susto, né? É verão, né? Você pensou que tivesse avançado no tempo e caído assim, desembarcado no verão. Agora, atravessando o globo, indo lá para o Japão, do outro lado do mundo, 5 aeroportos tiveram voos cancelados por conta da aproximação do tufão Ampil à costa leste do país. Cerca de 90 mil passageiros foram afetados. O tufão é considerado forte, com vento de mais de 200 km por hora. Mais de 400 mil pessoas receberam avisos para deixarem suas casas em cidades próximas a Tóquio. O Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças elevou o nível de risco do Mpox no continente depois do surgimento de uma nova cepa do vírus. A nova avaliação determinou o risco, que antes era baixo, como moderado e destacou que é muito provável que a Europa tenha novos casos da doença. O órgão recomendou que os países orientem o fluxo de pessoas entre o continente e as áreas mais afetadas. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a suspensão das emendas impositivas do Congresso ao orçamento deste ano. Até agora, 9 ministros já votaram. A maioria dos ministros acompanhou o voto de Flávio Dino, que determinou a suspensão da execução de emendas impositivas até que sejam adotados critérios de publicidade, transparência e rastreabilidade para as emendas de transferência especial, as chamadas emendas PIX. Com elas, deputados e senadores conseguem enviar dinheiro para as obras e projetos em suas bases eleitorais. No caso da emenda PIX, alvo principal da decisão de Dino, não há informação de qual parlamentar enviou o dinheiro e nem de que forma o recurso foi gasto. A reclamação do Congresso é que a decisão do ministro bloqueou também o envio do dinheiro das emendas individuais e de comissão. Ficaram de fora apenas o dinheiro para as obras em andamento e casos de calamidade pública. Os presidentes da Câmara e do Senado, com apoio de 10 partidos, entraram com um recurso pedindo a suspensão da decisão. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso negou o pedido. Barroso alegou que as intervenções da presidência devem ser excepcionalíssimas e que a matéria já estava sob análise pelo plenário virtual. Em um evento no Rio Grande do Sul, o ministro disse acreditar que será possível um acordo entre os poderes. Na vida democrática, não existem poderes hegemônicos, nem o legislativo, nem o judiciário, nem o executivo. A Constituição determina independência e harmonia. Portanto, a independência significa cada um desempenhando o seu papel e a harmonia significa a capacidade de interlocução, de discussão e da construção de soluções comuns e possíveis à luz da Constituição. Eu tenho certeza de que isso é o que será feito. Em resposta às decisões, o presidente da Câmara, Arthur Lira, acelerou a tramitação de 2 propostas de emenda constitucional que limitam e dão poderes ao Congresso para suspender decisões individuais de ministros no STF. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente Lula disse que é favorável às emendas, desde que haja transparência. O que não é correto é o Congresso, ter emenda secreta. Não pode ser secreta. Então, por que alguém apresenta uma emenda e não quer que ela seja publicitada se a emenda é feita para ele poder ganhar apoio político? De qualquer forma, eu acho que esse impasse que está acontecendo agora é possivelmente o fator que vai permitir a gente fazer uma negociação com o Congresso Nacional e estabelecer uma coisa justa na relação do Congresso com o governo federal.
Sobre esse tema, a votação foi unânime no STF. Todos os ministros votaram a favor. E durante um evento hoje no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, defendeu a atuação do ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news e das milícias digitais. No evento, na sede do BNDES, o ministro da Justiça e da Segurança Pública participou da entrega de uma comenda. Depois da homenagem, Ricardo Lewandowski comentou sobre a reportagem da Folha de São Paulo, que aponta que o ministro Alexandre de Moraes usou a estrutura do STF para produzir relatórios que embasariam decisões contra bolsonaristas. Ele é um constitucionalista, é um jurista da maior magnitude, e ele agiu, a meu ver, do ponto de vista formal, dentro dos limites da lei. Não é incomum que provas colhidas num determinado processo sejam utilizadas em outro processo também. Isso é algo corriqueiro na vida forense. Depois do encontro, Lewandowski e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, anunciaram que o banco e o ministério vão elaborar medidas conjuntas para investimentos na segurança pública. Nós queremos, até o início de outubro, ter essas propostas prontas, que nós estamos aqui antecipando em primeira mão para vocês, para serem apresentadas junto com todo esse esforço que o ministro Lewandowski vem fazendo para construir um novo marco legal, constitucional, do Sistema Único de Segurança Pública do Brasil. E agora a gente conversa com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. A gente está num momento, mais um momento, né, de confronto entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. O Supremo formou maioria naquela questão das emendas parlamentares, que interessam deputados e senadores. Por outro lado, vem o presidente da Câmara e desengaveta um projeto para tentar diminuir os poderes de decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente, quem que tem mais razão nessa história? Boa noite. Curi, boa noite para você. Uma alegria ter você aqui na Rede TV. Estar com você pela primeira vez aqui no Jornal. Muito bem-vindo. Prazer é todo meu. Prazer recíproco aqui. Amanda, boa noite para você e boa noite para quem está nos assistindo. Ô Curi, o orçamento secreto foi declarado ilegal pelo Supremo em 2022. Essas emendas parlamentares sem transparência são um novo orçamento secreto. E quem dá a última palavra numa democracia é o Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele pode muito, mas ele não pode tudo. O Supremo pode, inclusive, dizer que é inconstitucional uma proposta de emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional. Então, me parece que nesse confronto, nessa briga, o Supremo é a parte mais forte. E há também um envolvimento do Executivo. O que acontece? Se o Executivo tem um programa na área de educação, na área de infraestrutura, você entra no portal da transparência, você sabe para quem aquele dinheiro foi, para que prefeito foi, qual é o projeto, qual é o valor exato. O Congresso Nacional inventou uma modalidade de emenda que você manda para o prefeito, manda para o Estado, cai lá num fundo, você não sabe se esse dinheiro cai no fundo de saúde, mas você não sabe para que hospital que foi, quanto que foi gasto, quem que foi contratado. Isso é inconstitucional. Numa democracia, a transparência é o princípio. E quando o Flávio Dino decidiu que tinha que ser rastreável, ou seja, a população tem que saber como o dinheiro público está sendo gasto. Portanto, essas emendas parlamentares, como estão, as impositivas, inclusive, elas são uma nova forma de orçamento secreto. E o Brasil, ele tem um sistema presidencialista. O Brasil não é um sistema parlamentarista. Então, se o Congresso quer abocanhar recursos, como abocanhou, são 47 bilhões de reais por ano, sob responsabilidade do Congresso, que deveria estar na mão do Executivo. Isso não é um parlamentarismo. Então, quando se cobra do Lula responsabilidade fiscal, do Haddad responsabilidade fiscal, o Congresso faz esse tipo de cobrança, mas não quer apontar como está gastando esse dinheiro. Portanto, me parece, Curi, que nesse confronto o Supremo está com a razão e o Lula está com a chance de reverter uma coisa ruim que aconteceu, que foi a criação do orçamento secreto, e o Bolsonaro tem entregado todo o serviço para o Congresso Nacional. Kennedy, um outro caso que ganhou muita repercussão em Brasília essa semana foi a revelação do jornal Folha de São Paulo, uma reportagem mostrando que o ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE na época das eleições de 2022,
fez investigações fora do rito de aliados do ex-presidente Bolsonaro. Acho que quem melhor resumiu esse caso foi o atual presidente supremo, Roberto Barroso, quando ele diz que existem as tempestades reais e as tempestades fictícias, né? Tem algumas tempestades que elas são fabricadas sob medida para dar artilharia à oposição, mas não tem fundamento jurídico. Quem está com a razão nesse caso? Amanda, o Alexandre de Moraes agiu corretamente e cumpriu o dever dele. O Alexandre de Moraes está certo e o Barroso também está certo. Esse caso teve muita fumaça e nenhum fogo. A justiça eleitoral ela é uma justiça especial. Poucos países do mundo têm. O Brasil é o único grande país do mundo que tem uma justiça eleitoral. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem. É o juiz normal que cuida das eleições. Aqui nós criamos um organismo especial. E o juiz eleitoral, ele vem dos juízes normais. Então, por isso que tem ministro do Supremo, que é ministro temporário do Tribunal Superior Eleitoral, tem desembargador, que é ministro temporário dos TREs, dos Tribunais Regionais Eleitorais, e magistrados comuns, que são juízes eleitorais durante um tempo. Esses juízes, eles têm poder de polícia. Se eles virem uma placa na rua de propaganda ilegal, eles podem mandar tirar. No caso, o Alexandre de Moraes, Amanda, era ministro do Supremo Tribunal Federal e também presidente do TSE. Ele, no máximo, pode ser acusado de o Alexandre de Moraes fazer uma combinação com o Xandão, porque ele estava se comunicando com a assessoria dele e pedindo que fossem tomadas medidas. Quais medidas? Investigar na internet pseudojornalistas, como ele falou, que estavam divulgando fake news, incentivando golpe militar, um golpe de Estado. A gente viu o que aconteceu e as mensagens, elas vão de agosto de 2022 a maio de 2023. Durante o período eleitoral, ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral e nós tivemos uma tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Portanto, querem fazer uma crítica ao ministro Alexandre de Moraes? Numa democracia, todo mundo está sujeito à crítica. Agora, nesse caso, ele usou corretamente a atribuição dele. Eu já disse aqui no Rede TV News e eu vou repetir. O Alexandre de Moraes era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E como disse a Amanda, essa é uma tempestade fabricada, como falou o presidente Supremo. Amanda e Cury, boa noite para vocês. Boa noite, obrigado. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Continuando com a viagem pela região sul do país, o presidente Lula cumpriu a agenda hoje no Rio Grande do Sul. Essa é a quinta viagem do presidente ao Rio Grande do Sul após as enchentes que atingiram o estado. Pela manhã, ao lado do ministro Paulo Pimenta, Lula deu uma entrevista à Rádio Gaúcha. E o tema Venezuela voltou à pauta. Lula afirmou que o país vizinho vive um regime autoritário, mas não uma ditadura. Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. Sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, o presidente disse que os moradores do estado que perderam as casas durante as enchentes vão receber novas moradias. Todas as pessoas que perderam a sua casa vão receber casa do Minha Casa Minha Vida. As pessoas que ganham até 2 salários mínimos vão receber a faixa 1 e 2, vão receber a casa efetivamente de graça. E as pessoas que ganham na faixa 3 e 4 vão receber R$40 mil para dar de entrada nas casas. Lula criticou o governador do estado, Eduardo Leite, do PSDB, que teria reclamado das ações do governo federal no estado e disse que Leite deveria agradecê-lo. Eu às vezes fico incomodado porque o governador, ele nunca está contente com as coisas. O governador deveria um dia me agradecer, Lula, obrigado pelo tratamento que você está dando ao Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul nunca foi tratado assim. Ninguém será tratado diferente porque não votou no Lula, porque não gosta do PT, porque não gosta de mim. Eu não faço política para governador. Após as críticas ao governador gaúcho, Lula participou, ao lado de Eduardo Leite, da entrega de 253 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em 4 empreendimentos. De acordo com o Ministério das Cidades, serão 1.290 unidades finalizadas até o fim do ano. O governador Eduardo Leite aproveitou o evento e rebateu a crítica do presidente Lula, feita mais cedo. Nós não somos infalíveis, nós somos seres humanos que... Não apenas o governador, como toda a equipe do serviço público, lutando sempre contra a burocracia, contra as dificuldades, as amarras do serviço público. E assim como nós somos demandados, dentro de uma estrutura federativa,
nós fazemos as demandas também ao governo federal, né, para que alcance para nós, agradecendo o esforço que está sendo feito, e tem esforço sendo feito na parte habitacional. O ministro Jader, estamos conversando, para poder desenrolar e desembaraçar problemas para que as casas cheguem. A gente tem no apoio financeiro de operações creditícias do BNDES, da Caixa Econômica, enfim. Em seguida, Lula participou da inauguração de um centro de oncologia na capital Porto Alegre. A obra teve 144 milhões de reais em investimentos do governo federal. A abertura permite a realização de radioterapia no local, sem precisar transferir pacientes para outros locais. Ao fim das agendas na capital gaúcha, o presidente Lula inaugurou as obras do complexo da Charlau. O projeto inclui 2 novas alças no viaduto que leva o mesmo nome e o alargamento das pistas de acesso. Em seguida, o presidente voltou para Brasília. E a gente fala agora da tragédia com o avião da Voipaz aqui no interior de São Paulo. E neste momento acontece na cidade de Vinhedo, que foi onde caiu a aeronave no interior, a missa de 7º dia em homenagem a 62 vítimas do acidente aéreo. E quem está lá acompanhando e traz as informações é o repórter David Diogo, dentro da igreja onde a cerimônia está acontecendo. David, traz para a gente as informações. Você conversou com familiares de vítimas, está sentindo o clima aí, traz tudo para a gente. Boa noite. Boa noite, William, Amanda e a todos que nos acompanham. A celebração da Santa Missa começou agora há pouco e ocorre aqui nesta igreja da comunidade São Roque. Na manhã de hoje, partiu da base aérea de São Paulo um novo voo da FAB com 12 urnas funerárias para Cascavel, no interior do Paraná. 8 delas ficaram na cidade, outras 4 partiram para municípios do estado paranaense. Hoje à tarde ocorreu uma motociata pelas ruas e avenidas daqui de Vinhedo, interior paulista, em homenagem às vítimas. A família de venezuelanos, que também estava no voo, foi velada e sepultada nesta sexta-feira em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. A mãe, a filha e o neto, de apenas 4 anos de idade, estavam na aeronave e iam para a Venezuela para depois embarcarem para a Colômbia, após ali, ter vivido parte da sua vida também no sul do país. E eles tinham a pretensão de voltar a morar na Venezuela. Hoje, nossa equipe de reportagem conversou com o pai da criança de apenas 4 anos de idade. A gente vai conferir a partir de agora. Era um avião muito antigo, entendeu? Era um avião muito antigo e estava dando problema. O pessoal, quando entrou, falaram que o ar-condicionado estava muito calor lá dentro. As cadeiras eram muito antigas também. Eu não tenho como explicar esse sentimento da perda de um filho e cheio de uma vida, né, pela frente e tantos planejamentos que eu tinha com ele, entendeu? Era meu único filho e é muito triste saber isso. Hoje o CENIPA atualizou o documento que trata da investigação desse acidente envolvendo a aeronave da Voepaz. Segundo o órgão, a tripulação perdeu o controle do avião. Ainda de acordo com o CENIPA, até o dia 10 de setembro deve ser divulgado um novo relatório. Opa, tivemos um probleminha aí, mas no final da comunicação acho que conseguimos entender tudo. E olha, agora o Rede TV News voltou ao local do acidente com o avião da Voipaz em Vinhedo, no interior de São Paulo, e nós encontramos com testemunhas que, desesperadas, assistiram à queda da aeronave. Nós conversamos com a dona Rosimeire, mãe da Rosana, jovem que estava no Paraná a trabalho e voltava para casa no avião. Uma das muitas histórias que foram interrompidas. Reportagem especial do Felipe Brosco. Eu não consigo mais olhar para fora da minha casa e pensar naquilo como um sonho ou como um filme. Nós estávamos dentro da casa e a casa tremeu toda. Aí não sabíamos para onde corria. A gente, quando pôs a cara para fora, ele estava bem em cima da casa. Aí ele foi a direção e caiu aqui na frente. Muito medo, porque na minha cabeça não tinha. Eu travei na hora porque eu não sabia o que fazer. Se eu voltava para dentro de casa
pegava minha sogra e saía correndo. A gente nunca quer acreditar. Você acredita nisso? É uma coisa assim, é como diz, mãe não está preparada para perder filho. 9 de agosto de 2024 seria mais um dia normal em Vinhedo, no interior de São Paulo, não fosse a tragédia que veio do céu. Há uma semana do acidente, o clima de agitação e desespero deu lugar ao sentimento de compaixão, representado por esta pequena homenagem que foi deixada pelos moradores em frente ao condomínio onde o avião caiu. A história dessa cidade, com pouco mais de 81 mil habitantes, nunca mais será a mesma. Há 17 anos, o Brasil não registrava um acidente aéreo tão trágico. A movimentação aqui em frente ao condomínio, tanto da imprensa quanto de curiosos, já não é a mesma. Mas a vida normal está longe de ser restabelecida. São em ambientes assim como esse, aos pés do Cristo Redentor, que Nathalie, moradora do condomínio onde tudo aconteceu, tenta reencontrar a paz que viu ir embora do dia para a noite. O avião caiu na casa vizinha dela. No momento do desespero, ela gravou um dos vídeos mais impactantes. Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Como eu estava muito próxima, aquilo vem na minha cabeça o tempo todo. Eu não consigo mais olhar para fora da minha casa e pensar naquilo como um sonho ou como um filme. Eu realmente lembro da cena como se estivesse assim, muito clara na minha cabeça, como se estivesse acontecendo agora. Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Cuidado de explodir, meu, cuidado! A decolagem foi pouco antes do meio-dia em Cascavel, na região oeste do Paraná. A previsão de pouso, às 1:50 em Guarulhos, na Grande São Paulo. Uma análise feita pelo Laboratório de Processamento de Imagens de Satélite da Universidade Federal de Alagoas revela o clima que a aeronave enfrentou nos últimos minutos. Entre as 13h10 e as 13h19, o ATR-72 passou por uma zona meteorológica crítica, reduziu a velocidade e atravessou nuvens supercongeladas, com temperaturas abaixo de 40 graus negativos. De acordo com os radares que acompanhavam a aeronave, o ATR-72 da Voipaz começou a perder altitude. Às 13h21, o avião estava a 5.000 metros de altura. Em 1 minuto, despencou 4.000 metros. Depois de perder completamente a sustentação no ar, o avião fez um movimento conhecido como parafuso chato. Praticamente paralela ao chão, a aeronave desceu fazendo um movimento circular. O último sinal foi às 13h22. O avião estava a apenas 63 km por hora. No mesmo horário, o avião caiu em Vinhedo. A velocidade da queda foi de 440 km por hora. A caixa preta foi encontrada nos destroços e está sendo analisada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Partes da aeronave foram retiradas do local pela perícia. Ainda é cedo para saber o que realmente causou a queda, mas fomos tentar entender o que passou o piloto, copiloto, a tripulação e os passageiros nos últimos minutos do voo. Este aqui é um simulador de voo de um Boeing 737 capaz de configurar uma situação climática semelhante à enfrentada pelo ATR-72 da Voipaz minutos antes da queda. A partir de agora, a gente vai tentar entender como as aeronaves reagem à identificação de possíveis problemas à segurança de voo e quais os procedimentos adotados pela cabine de comando. O piloto e instrutor de voo, Lauro Henrique Valério, refez parte do trajeto percorrido pelo ATR-72 da Voipaz e mostra que as condições meteorológicas da região, naquele dia, indicavam formação de gelo severa. Ele traz um risco para a aviação. Você tem vários sistemas que você pode ser influenciado pela formação de gelo, como sensores de velocidade, de altitude. Você pode ter formação de gelo estrutural nas asas, em superfícies aerodinâmicas, nos motores. Então, realmente é muito importante você ter essa previsão e saber, já no planejamento, evitar essas regiões, né? Ou se você encontrá-las em voo, né? Você tem que saber de uma forma de você evitar ela, de você sair dessa condição. Nessa aeronave em questão, ela tem um dispositivo, né,
que é pintada de preto, né, e ali ela forma esse gelo, então ela fica mais visível ali para o piloto, né? Ou olhando para a própria asa, né, como o bordo de ataque da asa ela é preta, né, por conta dos boots, então fica mais fácil você identificar, mas você tem um dispositivo específico, no caso dessa aeronave, no cockpit, né, que fica instalado do lado, né, externo da aeronave, mas você consegue visualizar através da janela, quando você vê aquela formação de gelo e por ali você consegue medir o quanto está formando de gelo, se é um gelo moderado, se é um gelo severo. Então você consegue ter essas indicações dentro da cabine mesmo, visualmente mesmo. O ATR-72 é um modelo de avião turbohélice com 27 metros de comprimento, 27 de envergadura e capacidade de transportar até 7 toneladas em serviço. Ele tem velocidade máxima de 511 km por hora, autonomia de até 1.324 km. O avião tem capacidade para transportar até 74 passageiros e 4 tripulantes. O Instituto Médico Legal de São Paulo finalizou a identificação das 62 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo. Cerca de 40 profissionais, entre médicos e equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia, atuaram. Os peritos trabalharam com a coleta de materiais biológicos dos familiares para a realização de exames genéticos. Grande parte das vítimas encontradas nesse caso estavam com as mãos preservadas. Isso ajudou muito, inclusive, naqueles pouco carbonizados. Eu não sei se houve um comando da tripulação de que estavam em emergência ou se as pessoas perceberam com essa queda acentuada, mas muitos corpos estavam naquela posição. Rosimeire e Miguel olham com carinho as fotos de infância da filha Rosana. Ela voltava de uma viagem a trabalho e estava no avião que caiu em Vinhedo. A gente nunca quer acreditar. Você acredita nisso? É uma coisa assim, é como diz, mãe não está preparada para perder filho. Não está. E principalmente eu, a minha 23, me ajudava, minha companheira, minha amiga. A família trocou mensagens minutos antes da decolagem. De dentro do avião, Rosana mostra preocupação com as condições do tempo e da aeronave. Numa tentativa de acalmá-la, Rosimeire pede para a filha ficar em paz e diz que Deus está no controle. Pede para que ela reze o Salmo 91 e finaliza dizendo: "Nenhum mal te sucederá." Mas não deu tempo de Rosana ler a mensagem. O avião já havia decolado. Porque eu acredito muito na palavra de Deus, né? Então eu mandei isso, falei, poxa, isso aí vai proteger ela. Se tiver de acontecer alguma coisa, não vai acontecer, entende? É como se você tivesse dizendo assim, eu vou segurar minha filha, né? De todo jeito. Rosimeire e Miguel lembram que criaram a filha com muito sacrifício e sentiam orgulho da mulher que ela havia se tornado. Que às vezes eu não tinha dinheiro nem para comprar uma coxinha. Aí eu pegava, ia na lanchonete, aí eu comprava a coxinha, ela comia e eu ficava olhando para ela comer. E ela via aquilo e ela dizia assim, não, eu não quero essa vida para mim. Eu quero ter uma vida melhor. E quando ela ficou mocinha, ela fez tudo que ela sonhou. Ela com 18 anos já começou a batalhar e ela pagava a faculdade dela e ainda... Aí nós ajudava, aí ele já estava trabalhando, ele dava um pouquinho, eu dava um pouco, eu pedia empréstimo para ajudar ela, na minha patroa, para ajudar em tudo, e aí nós conseguimos, ela conseguiu realizar os sonhos dela, né? Esse aqui era o cantinho onde a Rosana passava boa parte do dia. Ela fazia home office, então era nesse escritório que ela trabalhava. E a mãe dela, a dona Rosimeire, fez questão de deixar tudo do jeitinho que estava quando ela esteve aqui pela última vez. O computador, os cadernos e livros. Tem aqui também uma recordação, uma foto de quando ela era pequena, um violão. Ela gostava também de tocar, então a família fez questão de deixar aqui como uma última recordação. Na noite anterior ao acidente, Rosana mandou um vídeo para a mãe antes de dormir. Tipo assim, tchau, vou dormir. Eu acredito assim que ela foi dormir. Eu não acredito que ela morreu. Eu acredito que ela foi dormir. Descansar, né?
O bimotor da Voipaz, que teve problemas elétricos durante o voo e precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi levado hoje para manutenção em São Paulo. As imagens mostram o momento que a aeronave modelo ATR-72 aterrissou na pista do aeroporto de Uberlândia sem problemas aparentes. O voo partiu de Rio Verde, no interior de Goiás, após ficar parado por quase 6 horas em manutenção. O destino era o terminal de Guarulhos, em São Paulo. Pouco tempo após a decolagem, o piloto informou problemas técnicos no avião e a tripulação pediu autorização para fazer o pouso não programado. Os 36 passageiros desembarcaram em segurança, entre eles o aposentado Wilson, que relatou os momentos de tensão. É uma sensação de pânico, você fica perplexo. Aí começaram a apagar as luzes do avião, 2, 3 vezes, 4. Ele elevou um pouco a altura, um barulho tremendo no motor, passageiros passaram mal. Ele, a esposa e outro casal desistiram de seguir a viagem. 20 passageiros foram realocados em outro voo também da Voipaz. A Agência Nacional de Aviação Civil confirmou que houve um problema elétrico na aeronave, mas que a ocorrência não se configura como uma pane e, por precaução, foi realizado o pouso de emergência. Após passar por reparos, a aeronave decolou nessa tarde sem passageiros e pousou em Guarulhos após 1h30 de viagem. O bimotor tem 9 anos e é do mesmo modelo que caiu há uma semana em Vinhedo, matando 62 pessoas. Ela foi comprada em março do ano passado e está regularizada. E um avião de pequeno porte fez um pouso forçado num campo de futebol em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, a aeronave costumava sobrevoar a região fazendo propaganda. Ainda não se sabe a causa do acidente e o piloto teve ferimentos leves. Na França, um jato privado que pertenceu à Força Aérea Francesa entre 1964 e 1980 caiu no mar durante um show aéreo. Equipes de resgate ainda procuram o piloto, que era o único a bordo. Uma investigação foi aberta para determinar a causa do acidente. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina, o prêmio de quase 20 milhões de reais. E o Rede TV News volta já, não sai daí. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, estava fazendo um discurso em Macaíba, no Rio Grande do Norte, quando teve de interromper a fala após um ataque de abelhas. Olha só, assustador. O número de insetos aumentou e ele teve que ser retirado às pressas do carro de som. Bolsonaro está no estado para apoiar a campanha de candidatos que vão disputar as eleições municipais. Vai piorando, o enxame de abelhas se aproxima do presidente e todos que estão ali em cima do caminhão de som. E a Polícia Federal indiciou o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, por tentar impedir que eleitores chegassem aos locais de votação no segundo turno das eleições gerais de 2022. Você se lembra, né? Outros 4 policiais federais também foram indiciados. No dia da votação, a Polícia Rodoviária Federal bloqueou estradas da região do Nordeste e só liberou quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, intimou Silvinei Vasquez a dar explicações sobre as operações. Começou hoje o período de campanha eleitoral para as eleições municipais deste ano e algumas regras terão de ser respeitadas. Os candidatos às prefeituras e câmaras municipais de 5.568 cidades já estão liberados para fazer campanha nas ruas e na internet, para pedir voto e apresentar propostas. Mas as ações terão que seguir regras, principalmente na internet. De acordo com as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, está permitido distribuir folhetos e adesivos, a manifestação individual de eleitores, como o uso de camisetas, bandeiras e broches, o uso de carros de som em carreatas e comícios e a publicação de banners, vídeos e áudios na internet, em sites, blogs e redes sociais. Ainda segundo o TSE, fica proibido propagandas em bens públicos ou de uso comum, como postes, árvores ou viadutos.
A distribuição de brindes, incluindo camisetas, chaveiros, caneta e cesta básica, que possam ser caracterizados como benefícios ao eleitor. Comícios com apresentações artísticas e o uso de notícias manipuladas. Qualquer cidadão que flagrar propagandas irregulares pode e deve denunciar a Justiça Eleitoral. Além dos sites oficiais, como do próprio Tribunal Superior Eleitoral, também é possível notificar as autoridades pelo celular, com o aplicativo Pardal. O app pode ser baixado de forma gratuita. As informações, incluindo fotos e vídeos, serão enviados diretamente para o Ministério Público Eleitoral. Nas eleições gerais de 2022, a plataforma recebeu 38.747 denúncias em todo o Brasil. A Polícia Federal disponibilizou na web uma página chamada Bieleições, onde qualquer pessoa vai poder acompanhar a quantidade de casos relatados e o andamento das apurações. Neste ano, ao todo, foram registradas 453.302 candidaturas para prefeito, vice e vereador. 100 mil a menos em comparação às eleições municipais de 2020. O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV começa no dia 30 de agosto. Esse ano tem menos partidos disputando a eleição do que nas eleições passadas. Por quê? Porque está vigorando cláusulas de desempenho e alguns partidos não atingiram isso, portanto eles não estão autorizados a disputar a eleição desse ano. A gente tinha, na última eleição, 33 partidos disputando, hoje a gente tem 29. Então, menos partidos, menos candidatos. E ainda sobre as eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral já registrou oficialmente 963 candidaturas de pessoas que se declaram transgêneras. O número representa apenas 0,21% do total de candidatos confirmados, sendo que 91.244 preferiram não informar a identidade de gênero. 79% se declararam heterossexuais. As mães de uma criança procuraram a polícia depois que a filha de 9 anos foi obrigada a participar de um evento do Dia dos Pais organizado pela escola em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A gravata de papel feita no Dia dos Pais, celebrado na escola, é a lembrança de um dia traumático. Segundo a mãe, a menina foi obrigada a participar das atividades, mesmo sendo filha de 2 mulheres que fizeram fertilização in vitro. Recebi a mensagem de uma das mães dizendo que o filho dela havia ficado preocupado com a minha filha. Ele disse que ela tinha chorado, no momento dessa apresentação, porque a coordenadora tinha forçado ela para subir no palco, para se apresentar. Ela disse que não queria ir, que queria voltar para a sala de aula, teve esse pedido negado e a sorte foi uma das mães, que acabou acolhendo ela e disse, não, deixa ela aqui comigo no meu colo enquanto a gente assiste a apresentação. A mulher diz que outras crianças vivenciaram situações parecidas. E teve até uma outra apresentação, outra mãe também me veio com um relato de uma criança que chorou a apresentação inteira porque os pais não estavam na apresentação. A menina estuda na mesma escola há 3 anos e nunca tinha enfrentado um problema parecido. Agora, as mães estão decididas a trocarem de colégio. O que a gente quer, nada mais é levantar, inclusive, a pauta, da gente ter uma sociedade que seja sempre uma sociedade que inclua. E entender sempre que o ambiente escolar é um ambiente de proteção, de aprendizado e a primeira sociedade que a criança entra ali. Tudo aconteceu nesta escola particular aqui em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. As mães da criança procuraram a Polícia Civil e registraram um boletim de ocorrência. A investigação deve apurar se os profissionais do colégio violaram direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Expor criança a vexame e constrangimento é crime. E tem previsão de sanção de pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Aquelas pessoas que mantêm sob sua custódia, sob sua guarda, uma criança ou um adolescente, não pode expor esse menor a qualquer tipo de constrangimento ou vexame. A direção do colégio informou por telefone que apura os fatos e conversará com as famílias envolvidas para esclarecer e resolver o caso. Em 2024 é inadmissível.
Agora, boa notícia na economia. O índice de atividade econômica, que é considerado a prévia do PIB, cresceu 1,4% em junho, comparando com maio. Já em relação a junho do ano passado, o aumento foi de 3,2%. Os dados são do Banco Central. O Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos aqui dentro do país. E daqui a pouco, que tal se hospedar de graça num hotel em Ibiza? O problema é que todo mundo vai ver o que acontece dentro do seu quarto. Não tem problema, eu aceito. O Rede TV News faz uma pausa e volta já. O Recife recebe a partir de hoje uma exposição sobre a vida e as obras de Moraes Moreira. Quem está lá para conferir tudo de pertinho é a repórter Eduarda Lapenda. E está animado por aí, né, Eduarda? Boa noite para você. Boa noite, Amanda. Boa noite, William. Todos que assistem ao Rede TV News, está animado sim. Vocês estão ouvindo o som, né? Som de frevo, ritmo pernambucano. Nós estamos aqui em frente ao Paço do Frevo, que é um espaço cultural dedicado ao ritmo pernambucano, porque acontece hoje a abertura ao público da exposição Mancha de Dendê Não Sai, em homenagem ao artista baiano Moraes Moreira, proporcionando ao público uma imersão na vida e obra do artista. E o Paço do Frevo foi escolhido justamente pela relação dele com o frevo. Moraes, ele foi compositor de frevo, chegou a ser nomeado um cidadão do frevo. E o que vocês estão assistindo agora é uma apresentação super especial da Orquestra Frevo do Mundo, um projeto criado em parceria com o músico Davi Moraes, filho de Moraes Moreira. O show é uma homenagem ao lado pernambucano de Moraes, um repertório que promete animar o público. Olha, a exposição fica aqui até março do próximo ano e os ingressos custam apenas R$10. Amanda, William. Obrigado, Eduarda. Eduarda, que atualizou as definições de sextou. E adorei essa parte do R$10, né? Quer dizer, bem acessível. É lógico, tem que ser assim, né? Nós voltamos em 30 segundos. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você, bom fim de semana.